Eu queria saber, quem aqui está nos visitando hoje pela primeira vez? Temos algum visitante pela primeira vez? Não temos nenhum visitante. Eu queria só reforçar o recadinho do Acontece. Então, vocês viram que vai ter uma comemoração muito especial do Dia dos Namorados, né? Ano passado foi uma bênção, eu não participei, não consegui participar, mas pelo que eu ouvi foi uma bênção. Então, se você tiver interesse, casais, maridos, presenteiem as suas esposas, né, Cláudia? Com esse jantar maravilhoso, tenho certeza que vai ser uma bênção. Então, daí procurem a Cláudia e o Cláudio no final do culto, tá bom? Eu queria hoje quando eu estava pensando, né, a respeito do tema dessa palavra, e eu não consegui chegar num outro nome que não fosse Enxergue Bem, porque esses tempos atrás, esse ano eu vou fazer 40 anos, né? Nós vamos fazer 40 anos. E, gente, eu tive uma dificuldade esses dias. Eu acho que todo mundo falaram que é normal, né? Mas eu nunca tinha passado por isso. Eu sempre enxerguei muito bem mesmo. Mas daí, o que aconteceu? O dia que a gente estava preparando as coisas para o bazar, eu estava fazendo as etiquetas dos preços das roupas, e eu estava assim. Eu falei, meu Deus do céu, mas olha, eu estava com uma dificuldade. Aí, uma das meninas que estava ajudando na nossa equipe, ela falou, não, mas isso é normal. Você está chegando perto dos 40, acontece com todo mundo, você já começa a enxergar as coisas assim. Você já diz que é algo natural, eu não lembro o nome, tem um nome, né? Eu não lembro o nome do que acontece com a nossa visão com o passar do tempo. Mas acontece, né, gente? A gente vai ficando velho e daí a gente vai parando de enxergar as coisas direito. E eu fiquei bem assustada. Falaram que eu preciso ir no oftalmo fazer uma consulta, porque disse que a tendência é só piorar. Misericórdia. Né? Que o Senhor nos ajude aí, né? O tempo vai a idade vai chegando e a gente vai ficando assim, sem enxergar direito, né? E eu fiquei pensando no tema, né, dessa manhã, e enxergue bem. E por que eu fiquei pensando nisso, além, né, do que está acontecendo comigo? Eu vejo que muitos de nós, e eu vou falar, às vezes tem jovem aqui, jovem que lutem, né? Quem estava aqui ontem à noite, eis-me aqui de novo, como nós cantamos. Então, vocês que lutem, estou aqui eu de novo hoje. E jovens, uma hora vai chegar, viu? Eu sempre vi muito nítido, mas agora uma hora vai chegar. Então, eu coloquei uma imagem. Pera lá, deixa eu ver se está ligado. Está ligado? Uma imagem. Então, eu fiquei pensando, eu falei assim, bom, a pastora Esther tão criativa para as ministrações, né? E eu falei, eu não vou copiar, mas, Senhor, eu quero criatividade também, né? Para poder falar para o pessoal essa manhã de frio, né, gente? Já tá frio, já tá esse clima, né? E glória a Deus, porque você levantou e veio. Então, eu fiquei pensando numa imagem assim. Eu não estou vendo ainda, enxergando assim dessa forma, né? Mas eu já não estou enxergando como enxergava antes. Mas é muito ruim quando nós vemos esse tipo de imagem. Como vocês se sentem quando vocês veem esse tipo de imagem? Dá um pouco de agonia, em mim dá agonia, quando eu não consigo ver nitidamente algo, quando eu não consigo enxergar nitidamente algo, né? É ruim, porque a gente não consegue ver a realidade das coisas, quando a gente tem, né, enxerga dessa forma. E daí aqui é a imagem nítida, né, a imagem real das coisas. E eu fiquei refletindo muito sobre isso. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você trouxe, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Eu acho lindo a imagem do leão. Então, Lucas, capítulo 11, verso 33 ao 36, diz assim: Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, colocam no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz.
Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado, para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Esse texto é uma bênção, e esse texto me chama muita atenção, porque no primeiro versículo, o que Jesus diz, né? Algo que eu tenho aprendido muito lendo as Escrituras, é que nós precisamos, antes de tudo, pedir para que o Senhor nos dê entendimento daquilo que nós estamos lendo, né? A palavra de Deus fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então, nós precisamos prestar bastante atenção naquilo que Jesus está falando, naquilo que a palavra de Deus está falando. E no versículo 33, Jesus, ele fala uma palavra ali que me chama muita atenção. Ele diz que ninguém acende uma candeia, né? E coloca em lugar que fique escondido. E quando eu penso nessa palavra ninguém, né, significa o quê? Que é para todos nós, né? Nós não podemos, né, acender uma candeia e colocar num lugar que fique escondido. E quando eu vejo esse texto, eu lembro também sobre um propósito. Todos nós temos um propósito. E a candeia, o propósito dela não é que ela fique escondida, é que ela fique num lugar apropriado. O que quer dizer isso? Que tudo tem o seu lugar apropriado. Nós temos um lugar certo. Nós temos um lugar aonde Deus quer que a gente esteja. E esse lugar apropriado é para que todos possam ver a luz que está em nós, né? Então, esse é um texto muito rico, sabe? Eu falo assim, é tão curto, mas é tão rico, tem tanto ensinamento. E nós precisamos entender e prestar atenção naquilo que Jesus quer comunicar. Aquilo que Jesus quer falar para o nosso coração. E eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas vezes, depois que nós conhecemos Jesus, e eu já passei por uma fase assim, nós temos a tendência de muitas vezes ir se desconectando com as coisas do Senhor. Por exemplo, eu passei uma fase onde eu estava desconectada do corpo de Cristo, desconectada da igreja, né? Por conta, já até compartilhei isso aqui algumas vezes, né? Eu frequentava uma igreja fora da cidade, em Londrina, antigamente, e era muito difícil, depois que as crianças nasceram, dessa logística de ir e voltar com criança pequena, e nós ficamos um pouco desconectados com a igreja, né? Nós deixamos né, nós nos desviamos, nós não deixamos de crer em Cristo, não deixamos de crer na sua palavra, porém a gente foi se desconectando, né? A gente foi ficando longe do corpo de Cristo. E como isso fez mal para a gente? E olha só, o que acontece quando a gente começa a se desconectar? Nós começamos a nos acostumar com isso. E daí a gente sai daquele lugar que era para a gente estar, do lugar apropriado que Deus nos chamou para estar, né? E nós ficamos um tempo assim, e eu falo, glória a Deus que o Senhor nos trouxe para cá, né? Porque aqui nós conseguimos voltar para o lugar aonde Deus quer nos colocar, né? Aqui na igreja, gente, eu acho tão lindo, porque aqui, como passou aqui, não acontece, né? Nós temos vários ministérios, e é uma bênção, porque Deus colocou sobre cada um de nós dons e talentos, né, que nos capacita a servir em vários lugares, em vários ministérios. É uma bênção isso, né? Então esse é o lugar que Deus quer nos levar. Esse é o lugar apropriado que Ele tem para nós, para que nós possamos brilhar a sua luz, não somente aqui dentro da igreja, nos ministérios, servindo, onde quer que seja, né? No estacionamento. Glória a Deus pelos irmãos que estão ali hoje, né, gente? Porque não é fácil. Nós estamos aqui e já estamos com frio, né? Você imagina os irmãos que estão lá, né? Então, estão servindo o Senhor, estão derramando amor sobre vocês quando vocês chegam, falando bom dia, cuidando dos carros. Então, é bênção. Cada um serve no seu lugar apropriado. Mas o que eu quero dizer é que ao longo do tempo, muitos de nós
pode sair desse lugar. E daí a gente deixa de cumprir o nosso propósito, o nosso chamado. Ontem eu compartilhei aqui com os jovens que às vezes existe um engano na nossa vida, né? Às vezes existe um engano naquilo que nós estamos vendo. Por quê? Porque às vezes a gente almeja coisas, e é bom almejar, é bom a gente sonhar, é bom a gente, né, ter essa visão do futuro, do que a gente espera, mas nós não podemos esperar chegar lá para começar a entrar nesse lugar apropriado que Deus tem para as nossas vidas. O chamado que nós temos, a gente não começa a cumprir quando a gente chega lá. O chamado começa agora, onde você está. O chamado não é o lugar, o chamado é o que você está fazendo. E o Senhor nos chamou para esse lugar, que é para o lugar aonde nós vamos mostrar que luz, a luz de Cristo, né? Amém? E eu quero passar para o próximo. Versículo 34 diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. E se os seus olhos, eles forem bons, né? Se forem bons, você terá uma visão boa, você vai enxergar com clareza, terá uma visão ampla, uma visão espiritual madura, que consegue ver além do natural. Todo o seu corpo tem vida. Você sabe para onde você vai. E você tem os pensamentos alinhados com a palavra de Deus. Mas a palavra também fala que os nossos olhos podem ser maus. Jesus fala que nós podemos escolher qual tipo de olhar nós temos. E se eles forem maus, né? Como eu falei que eu estou chegando nessa fase, né? No natural aqui, né, gente? Logicamente que Jesus aqui, ele está falando de uma visão espiritual que nós precisamos ter. Mas o que acontece também na nossa visão, né? Aquela primeira imagem, nós temos uma visão debilitada, nós não conseguimos ver aquilo que Deus está colocando diante de nós com clareza, né? Nós temos uma visão espiritual e uma vida moral que são afetadas pelas trevas. E agora eu quero falar para vocês, né, a respeito dos olhos bons, né? Eu creio que muitos de nós, é lógico, né, gente, que nós passamos por muitos momentos da nossa vida, muitas circunstâncias da nossa vida, né? E tudo vai depender, a nossa caminhada com o Senhor vai depender de como os nossos olhos enxergam as coisas. E isso tem a ver muito com o nosso coração, porque Jesus aqui está falando dos olhos, mas Jesus está querendo dizer do nosso coração também. Por quê, gente? Porque o coração vai falar também daquilo que nós estamos vendo. E quando eu olho para o tema que nós estamos vivendo esse ano, né? E vendo aqui esse texto que Jesus fala sobre aquilo que nós estamos vendo, como nós estamos vendo, como seremos uma igreja que agrada o coração do Senhor, que cumpre o seu propósito, se nós não tivermos uma visão. Todos nós precisamos caminhar numa mesma visão. Só que nós podemos escolher se nós vamos ter bons olhos, se nós vamos querer olhar além, enxergar além daquilo que está, né, diante de nós. E eu já fui assim muito confrontada pelo Espírito Santo no início da minha caminhada, e até hoje eu preciso tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós nos relacionamos com muitas pessoas. E eu falo assim, gente, ser igreja aqui dentro é uma bênção, porque nós nos conhecemos e ao longo do tempo nós vamos nos amando e nós vamos nos conhecendo. E é bênção a gente compartilhar, é bênção a gente estar juntos, né? Mas nem sempre nós vamos conviver com todo tipo de gente que a gente gosta, com todo tipo de gente que nos agrada, né? Ontem eu estava falando isso para os jovens, eu vou continuar, vou repetir aqui para quem está aqui, vou falar, né? Como está o nosso coração diante daquilo que Deus tem colocado, as pessoas que tem colocado? Eu falei para eles isso ontem, que você reconhecer que o seu pai, a sua mãe é seu pai e sua mãe, que o seu líder é o seu líder, é o seu líder, você pode até reconhecer, mas como que você corresponde a isso que Deus colocou diante de você? O que você tem feito com aquilo que Deus colocou diante de você? E muitas vezes, quando Deus coloca pessoas na nossa vida, o que nós fazemos se a gente não gosta? A gente coloca um monte de defeito nas pessoas. Porque os nossos olhos são maus, a gente não consegue ver além, a gente não consegue ver o propósito que Deus tem. E daí o que a gente faz? A gente murmura.
A gente reclama, a gente julga, né? E eu já comentei aqui, né, gente? O meu temperamento é um temperamento bem justiceiro. O colérico é juiz. Ele gosta de ser um juiz. Na verdade, a gente não precisa ser, porque a gente já tem um justo juiz, né? Mas é uma tendência desse temperamento. E, na verdade, muitas vezes é uma tendência de todo ser humano, de ser orgulhoso, de achar que é melhor que todo mundo, de achar que sabe de tudo, que enxerga tudo com clareza. Mas quantas vezes eu pensei assim, olhei para as pessoas e via só o lado negativo delas. E depois o Senhor falava assim, não é assim. Se essa pessoa não conhece o que é o amor, se a pessoa não conhece o que é a luz, se essa pessoa vive em trevas, você é a pessoa que deve ser a luz. Você é a pessoa que deve ser a influência. Você não está vendo direito as coisas. Você não enxerga direito as coisas. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos para nós. Às vezes a nossa visão está tão debilitada, ela está tão embaçada como naquela imagem que a gente viu, e quando a gente não enxerga direito, a gente não consegue ver longe. A gente consegue só olhar aqui, ó. E muitas vezes a gente olha só para nós. Nós olhamos para os nossos problemas, para as nossas questões, para o nosso problema financeiro, tudo para nós. E daí a gente deixa de cumprir o propósito. Por quê? Porque a gente não consegue derramar o amor de Cristo sobre as pessoas. Então tem muito a ver com a nossa visão, sabe? Eu fico pensando que nós, como igreja, nós não podemos nos acostumar com as coisas. Igual quando nós olhamos para uma pessoa, esse aí é assim mesmo, esse aí não vai mudar. Essa é uma visão debilitada. É uma visão que não vê com clareza. Porque o que Jesus não pode fazer na vida de alguém? Jesus pode fazer qualquer coisa. Jesus tem feito isso, né? Ontem também compartilhei com os jovens, né? Quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, Jesus não podia fazer um transplante de coração na gente? Tirar e dar o dele, que é bom? Jesus também não podia fazer um transplante de olhos em nós? Mas ele vai fazer? Não vai fazer. É até mais fácil. Mas ele não vai fazer, ele quer uma transformação de coração, uma transformação de mente, uma transformação de visão. Nós precisamos entender com responsabilidade esse tema desse ano, sabe? E nós precisamos caminhar em crescimento. Eu lembrei essa semana dos outros temas, né? Se você é novo aqui na igreja, mas todo ano nós caminhamos crescendo numa direção que o Senhor dá, né? Ano passado foi o fogo da presença. E eu falo, será que o fogo parou de queimar? A gente não pode se esquecer disso. Nós não podemos nos acostumar com aquilo que a gente está vendo. A gente precisa ir além, né? Esse ano, uma igreja, uma visão, um coração. Será que nós já estamos chegando, a gente já está quase chegando no meio do ano, né? Será que nós conseguimos pensar no que está acontecendo esse ano? Se nós realmente estamos caminhando numa mesma visão? Será que nós estamos ajudando uns aos outros? Será que nós estamos motivando uns aos outros? Será que nós estamos profetizando palavras de bênção? Sabe, gente, quando aparece ou acontece aqui, eu fico pensando, qual é a nossa reação quando a gente vê a quantidade de programação que nós temos aqui? Porque isso tem muito a ver com o nosso coração. Sabe, será que a gente vê uma campanha aqui e a gente fala, pelo amor de Deus, de novo eu vou ter que ajudar? De novo eu vou ter que fazer? Como que nós olhamos para aquilo que Deus tem colocado diante de nós? Isso faz parte daquilo que está dentro de nós, né? Eu fico pensando, o dia que a gente estava organizando o bazar, gente, o bazar é uma demanda grande, né? É um esforço muito grande de todos que estão envolvidos, né? Nós arrecadamos, nós selecionamos, nós colocamos o preço, vendemos online, vendemos aqui, né? A gente passa aí muitos dias, né? E é muito cansativo, nós nos cansamos. Mas se nós não olharmos para o propósito que tem, nós vamos reclamar. Nós vamos murmurar, a gente não consegue ver além. A gente tem essa visão ruim das coisas. A gente fala, pelo amor de Deus, bazar de novo. Pelo amor de Deus, mais uma doação que eu tenho que fazer. Meu Deus do céu, mas de novo. Todo domingo tem que ter a palavra da oferta. Isso tem a forma como nós nos sentimos. Quando nós vemos as coisas, reflete o que está dentro de nós.
E nós, como povo de Deus, nós não podemos caminhar assim. Essa é uma escolha, né? Porque Jesus é claro. Pode ser bom, pode ser ruim. E o que a gente vai escolher? É sempre uma escolha. Então, nós precisamos orar, nós precisamos pedir para que o Senhor sonde o nosso coração, porque muitas vezes nós temos pontos cegos na nossa vida, que a gente não enxerga. Ontem eu compartilhei com os jovens, às vezes eles almejam, eles querem tantas coisas, e os pais, eles têm mais experiência. E pode ser que tenha alguns pais que não conheçam a palavra de Deus ainda. Eu sei que muitos jovens vêm aqui sozinhos, sem os pais ainda convertidos. Mas seus pais têm experiência, o seu líder tem experiência. O seu líder está sendo um guia que te direciona na palavra de Deus, que está te conduzindo no caminho. E será que você tem ouvido? Será que você tem enxergado isso? Como você tem correspondido a isso? Isso é muito sério. Sabe? Por quê? Porque isso vai determinar onde nós vamos chegar. Sabe aquele povo chato que só reclama? Tá frio? Ai, meu Deus do céu, tá frio. Ah, tá calor? Ai, porque tá muito calor. Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? Reclamação, murmuração, Tem muito a ver com aquilo que a gente enxerga. Se nós não enxergarmos o propósito que Deus tem para as nossas vidas, nós não vamos conseguir chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Amém? Vocês estão muito sérios, gente. É o frio, né? Passar para o próximo. Versículo 35. Portanto, cuidado, para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. E daí aquilo que eu estava falando para vocês no início. Nós precisamos ter muita atenção nas palavras de Jesus. E algo que me chama muita atenção é quando ele fala, cuidado. Cuidado. Por quê? Porque a luz que está dentro de nós, ela pode ser trevas. E esse é um engano. Porque se a nossa visão ela estiver debilitada, às vezes a gente vai estar aqui na igreja, a gente está aqui louvando, erguendo as mãos, a gente se envolve com muitas coisas, a gente faz muita coisa, mas com pouco coração. E a gente vive um engano. E nós precisamos prestar atenção nisso. Nós precisamos ligar esse alerta nas nossas vidas, porque isso é muito sério. Jesus, ele quer nos alertar pela nossa vida espiritual, a nossa saúde espiritual, porque, gente, aquilo que nós fazemos, as nossas obras, elas fazem parte de quem nós somos. Mas como eu já falei aqui, Jesus, ele quer o quê? Um coração. Ele quer um coração. Então nós precisamos tomar cuidado. Muitas vezes e eu falo assim, muitas coisas que a gente vive hoje, muitas coisas é resultado se a gente está tomando cuidado ou não. Será que a gente está vivendo a nossa vida sem cuidado? Será que nós estamos zelando pela nossa vida espiritual? E é tão básico isso, gente. Ontem eu estava falando isso para os jovens também. Como que está o seu tempo com Deus? Como que está a sua vida devocional? Como que a gente está levando isso? Será que a gente faz de qualquer jeito? Será que a gente tem um cuidado com aquilo que Deus está falando a cada dia para nós nas suas escrituras? Isso é muito sério. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque muitas coisas que a gente colhe hoje de ruim são coisas que a gente não cuidou lá atrás. Hoje a gente colhe. Os nossos filhos às vezes colhem, a nossa família colhe. Por quê? Porque a gente não prestou atenção, a gente não tomou cuidado. A gente fez do jeito que a gente quis. A gente olhou a circunstância e tomou a decisão sem oração, sem jejum, sem um aconselhamento. A gente olhou para aquilo que às vezes a gente teve medo. Muitas vezes a gente tem medo, a gente erra. Mas a gente tem que tomar cuidado. Essa semana nós passamos tantas situações lá em casa. Eu falei assim para o Fabiano, parece que em 7 dias nós vemos um mês. De tanta coisa que aconteceu. Parece que o Senhor fez assim, você vai viver essa palavra que você vai ministrar, senão não vai fazer sentido para você. Porque o Espírito Santo, eu espero que o Espírito Santo faça, fale com o seu coração, mas precisa fazer sentido para a gente também, não é? E o Senhor, eu falei assim para o Fabiano, nossa, o Senhor fez eu viver essa palavra essa semana.
Porque quando você muitas vezes é caluniado, muitas vezes quando você é mal interpretado, né? Como que é a sua atitude? Eu estava quase me descabelando essa semana. Eu falei, eu vou lá resolver isso. Eu vou lá. E ele falou, não, nós não vamos. Nós vamos confiar no Senhor. Nós vamos cuidar do nosso coração. Nós não precisamos nos justificar. Porque Jesus, a vida dele foi assim, né? Jesus foi julgado, foi mal interpretado, ele foi vendido, né? E Jesus, ele não se justificava, porque ele sabia quem ele era. Ele ia para o lugar de oração, né? Deus justificava, o Pai justificava, né? E eu quero falar para vocês sobre alguns pontos que nós temos que ter cuidado para a nossa vida espiritual não ir por água abaixo, né? Eu anotei alguns pontos aqui, não está no slide, mas eu vou ler para vocês. E um dos pontos, né, já até pincelei aqui, é sobre a murmuração. Filipenses 2, 14 e 15 diz assim: façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Que lindo esse texto, porque eu fiquei pensando, é isso que Deus deseja, que a gente brilhe, como a gente estava vendo no texto lá no início. Nós precisamos brilhar. Por isso que, né, Paulo diz aqui em Filipenses que nós devemos fazer tudo sem murmuração. Tudo sem murmuração. E eu trago isso para dentro da minha casa muitas vezes, porque nós que temos crianças pequenas não é fácil, né, gente? Tribulação parece que todo dia a gente passa, principalmente na hora do almoço, é ou não é? Só na minha casa que é assim, para levar as crianças para a escola, para fazer almoço, é aquele vucu-vucu, gente, né? E muitas vezes quando a gente nem percebe, por isso que eu falo, a gente nem enxerga o que está fazendo, a gente nem enxerga o que está falando, e a gente se pega murmurando. E daí a gente quer que os nossos filhos sejam uma bênção. Mas eles não veem a gente declarando bênção. Eles não veem a gente falando palavras positivas. Eles não veem a gente ministrando a palavra. E muitas vezes eles não veem a gente nem calados. Porque daí tudo a gente quer falar. Tudo a gente quer dar nossa opinião. As mulheres que estavam lá no Nova, a gente aprendeu. A gente não dá opinião. Nós não damos opinião, viu, mulheres que não foram. A gente sugere. Nós não damos a nossa opinião, a gente sugere com sabedoria e se necessário. Senão a gente fica calada. Porque às vezes a gente tem que treinar. Gente, são coisas muito práticas que vão mudar a nossa vida espiritual. Porque tudo aquilo que a gente fala, a palavra de Deus fala que a nossa língua, a nossa boca, ela tem poder tanto para a vida quanto para a morte. E muitas vezes, sem a gente enxergar direito, a gente está falando o quê? Palavras de morte. Esse menino, é a preguiça, é a desatenção, né? A gente está o quê? Declarando palavras de morte. Murmuração, misericórdia, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Quando a gente conhece alguém, quando a gente encontra alguém, né? E às vezes a pessoa nem te agradou tanto, a gente já quer pensar, essa pessoa, misericórdia, eu não quero perto de mim. Nós precisamos tomar cuidado. Como nós temos falado. Né? Em casa, se tem algo que me deixa bem assim, irritada, é a murmuração. Porque criança é assim, né? Eles vão crescendo, eles vão mudando o paladar deles. Quando eles são pequenininhos, a gente dá as coisinhas para comer, eles comem, né? Mas quando eles vão crescendo, eles querem escolher o que quer comer. Eles querem escolher o que quer vestir. Eles querem escolher tudo. Eles acham que eles podem escolher, né? Tudo. Às vezes a gente deixa escolher, né? Mas isso também, a gente já começa a olhar isso e eles falam assim, mas só tem isso para comer, mãe? Eu falo, seja grato. Seja grato, né? Murmuração, gente, como isso acaba comigo? Eu falo, menino, come agradecido. A maioria das pessoas não tem o que comer na vida. E a gente murmura. Sabe, gente, já passei por tantas dificuldades financeiras onde eu não consegui comer aquilo que eu estava com vontade. Mas daí a gente sempre fazia o quê? Colocava os nossos olhos naquilo que Deus estava fazendo. Porque pode ser que hoje você não consiga comprar aquilo que você quer comer. Mas eu tenho certeza que o pão não vai faltar na sua casa.
Deus vai continuar suprindo você. Então você não precisa reclamar. Sabe, nós mulheres que fomos para o Nova, os maridos não foram. Né? Os maridos não foram. Os maridos ficaram aqui, glória a Deus, ficaram cuidando das crianças. Né? E foi uma bênção esse tempo que a gente teve lá. Né? E nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Sabe, muitos de nós, às vezes você está aqui, você não tem o seu esposo ainda convertido, você não tem o seu esposo ainda firme como você está. Quais são as palavras que você declara a respeito do seu marido? Ele não vai mudar mesmo, é assim mesmo, já tentei de tudo, já faz anos que eu estou orando. Gente, já contei aqui, 18 anos orando pela vida da minha mãe. O Senhor alcançou, o Senhor que faz. Né? Mas muitas vezes eu desanimei. Nós desanimamos. Cadê minha irmã? Minha irmã falava assim, não vai ter jeito, acho que não vai dar certo. Eu falava, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Uma hora o Espírito Santo vai alcançar o coração dela. Né? E a gente ganhou ela como? Tendo uma visão correta. Olhando para a vida, olhando para aquilo que Deus colocou diante de nós. E o Senhor falou, ame. Porque às vezes a gente não enxerga mesmo. Às vezes a gente faz a coisa certa, mas faz do jeito errado. Às vezes a gente quer ganhar a pessoa com raiva, com argumentos. A gente olha o pecado das pessoas e a gente quer condenar. É um adúltero, é isso, é aquilo, é ladrão. Às vezes a gente quer condenar. As palavras que a gente sai assim. Mas a palavra de Deus fala que quem convence é o Espírito Santo. Nós somos só quem? Aqueles que estão no propósito, sendo a luz, como nós lemos aqui. No lugar apropriado para que a gente seja luz. Né? Então nós temos esse lugar apropriado. Então nós temos que tomar cuidado. Outro ponto, o orgulho, né? Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso Deus resiste aos soberbos. Mas Ele concede graça aos humildes. Tiago 4,6, eu gosto muito desse texto. Por quê? Porque é bem assim mesmo que Deus faz. Sabe, gente, quando a gente não enxerga bem, a gente não consegue se alegrar com aquele que se alegra. Muitas vezes Deus está fazendo algo na vida de alguém e a gente não se alegra, porque nós somos orgulhosos. Por quê? Porque a gente quer tudo pra gente. Somos egoístas. Então a gente não consegue se alegrar com aquele que está sendo promovido. Nós não conseguimos se alegrar com aquele que está prosperando. Por quê? Porque hoje também a gente vive nessa era da rede social, onde parece que é tudo perfeito. Não é. Não é assim, gente. O que eu conheço de gente que parece que tem uma vida perfeita lá no Instagram, mas a realidade não é essa. A realidade, gente, é essa aqui do dia a dia. Os problemas lá de casa, as roupas sujas que não vai secar por causa desse tempo. Isso é vida real, vai acontecer com todo mundo. Isso é normal, isso é vida real. A vida perfeita não existe. Então, se nós não enxergarmos o que Deus está fazendo com a gente, e se a gente só enxergar aquilo que Deus está fazendo para o outro, nós vamos ficar insatisfeitos com aquilo que Deus está fazendo. E daí, sabe o que a gente diz para Deus? Que Ele não sabe fazer. Que Ele errou. O Senhor errou. O Senhor está fazendo só na vida do outro, na minha o Senhor não está fazendo. E daí a gente fica orgulhoso, por quê? Porque a gente acha que a gente merece alguma coisa. Gente, eu vou falar, Deus tem um propósito para cada um de nós. E nós não podemos nos comparar, porque o que Deus tem para mim não é a mesma coisa que Deus tem para você. O que Deus tem para você não é a mesma coisa que Deus tem para o seu irmão. Ontem eu estava falando isso. Eu e minha irmã, que é a mesma cara, mesmo óvulo, gente. A gente gerou no mesmo embrião. Nós somos diferentes. Temos gostos diferentes, nós somos diferentes. Cada um tem o seu jeito de ser, o seu propósito. Nós teremos que parar de se comparar. Sabe, quando nós paramos de nos comparar, nós começamos a agradecer aquilo que Deus tem feito para nós. Deus se agrada com isso, com o coração agradecido, porque daí nós chegamos diante de Deus, nós mostramos para Ele o que tem dentro do nosso coração, mas a gente não reclama se Ele não está fazendo algo por nós. E às vezes a gente chega diante de Deus e a gente acha que é obrigação dele fazer alguma coisa. Posso falar? Ele já fez. Nós temos tudo disponível para nós. Já está tudo disponível. Nós temos graça. Gente, é pela graça de Deus que nós estamos aqui hoje. É pela graça de Deus que eu estou aqui hoje. Se não fosse a graça do Senhor, ninguém estaria aqui. Nós precisamos compreender isso, enxergar com clareza o que Deus está fazendo. Para que a gente pare de reclamar.
Sabe, essa semana eu vi um vídeo lá do Rio Grande do Sul, rodou na internet esse vídeo, não sei quantos viram. A água dentro da casa, aquela lama, tudo destruído. E eles estavam cantando a bondade de Deus. Eu cantarei, porque Deus é bom em todo o tempo. O sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. E daí as pessoas perguntam, por que Deus permitiu acontecer aquilo lá? Por que Deus permitiu acontecer? Por que Deus permitiu a gente viver a época do Covid? A gente se perguntava isso também, né? Por que Deus está permitindo a gente viver esse tempo? Tem coisas que Deus não vai explicar, mas vai depender da forma como a gente enxerga para a gente continuar daqui para frente. Se aquele povo perder a esperança, porque perderam casas, porque perderam familiares, porque muitos perderam toda a sua vida, a água levou. Se eles perderem a esperança, como que vai ser? É um tempo de enxergar além. Precisa ver além. Nós precisamos ver além. Então nós precisamos cuidar do nosso coração, né? Inveja. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Gálatas 5, 25, 26. Se nós somos o povo de Deus que anda pelo Espírito, nós temos uma visão espiritual diferente. Nós enxergamos diferente. Sabe, gente, em meio a tantos problemas e tantas coisas, tantos desafios, né? O mundo está assim mesmo. Mas quem é o povo de Deus que vai ver diferente? Cadê o povo de Deus que vai chegar numa fila de mercado? Eu dou muito exemplo, porque é a minha vida, tá, gente? A minha vida é isso, é o mercado, é o trânsito, né? É as coisas de casa, né? Se nós não formos aquele que vamos fazer a diferença na vida de alguém no nosso dia a dia, a gente está no lugar errado. Nós estamos no lugar errado. E a gente precisa refletir, nós vamos sair de casa como amanhã? Vamos reclamar do frio amanhã? E amanhã vai estar mais frio que hoje, a previsão fala. O que nós vamos falar amanhã? O que nós vamos declarar amanhã? O que nós vamos ver amanhã? Como que nós vamos nos sentir? Será que a gente vai conseguir se alegrar por aquele irmão que conquistou algo amanhã? Ou será que aquilo vai colocar aqui no nosso coração um sentimento de inveja? Você está vendo errado se você está sentindo assim. Você está enxergando errado. Misericórdia, irmãos. A inveja, ela nos leva para trás. Na verdade, a inveja, ela deixa a gente parado. A gente não consegue avançar, a gente não enxerga. Porque é aquela história, a gente está sempre olhando o outro, querendo o que o outro tem. Pressa. Muitas vezes nós temos pressa. Ontem eu falei isso para os jovens, quer logo casar, quer logo se formar, quer logo fazer tudo, quer fazer tudo, está com pressa, está com pressa, está com pressa. Eu também sou uma pessoa que, eu sou apressada às vezes. Sabe, quando nós estamos apressados, quando a gente, por exemplo, vou dar o exemplo do mercado de novo, né? Quando você entra no supermercado apressado para comprar alguma coisa, você não consegue enxergar nem as promoções que tem lá, que é bênção para a nossa vida as promoções, né, gente? Eu gosto. Por quê? Porque a gente está com pressa. Quando a gente está com pressa, a gente também não consegue enxergar essas coisas direito. Nós não enxergamos quando nós temos pressa. E às vezes a gente quer que Deus faça as coisas rápido. Mas a palavra fala que Ele tem um tempo determinado para todo propósito. Mas por que nós temos pressa? Porque nós não enxergamos o que Deus está fazendo agora. E a gente acha que a gente vai ser feliz só quando Deus fizer. Só quando a gente chegar lá. Eu posso falar? Se Jesus voltar para você hoje, você perdeu. Você perdeu de desfrutar o que Deus está fazendo agora. Para que pressa? Nós não precisamos ter pressa. Nós não podemos ser acomodados. Mas a gente não pode exigir do Senhor a pressa. A gente não precisa disso. Senhor, por que eu não cheguei lá ainda? Por que eu não casei ainda?
Por que Deus não fez isso na minha vida ainda? Por quê? E quando a gente tem pressa, a gente fica perguntando para Deus por quê, toda hora. O porquê, 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 porquê. Isso é um erro. Se a gente pergunta demais para Deus o porquê, isso mostra que a gente lê muito pouco as palavras. A gente lê muito pouco. Porque Jesus já fala aqui o porquê das coisas. Por que a gente não recebeu ainda aquela bênção que a gente tanto quer? Porque Ele não quis. O porquê é esse. Ele não quis ainda, você não está preparado. Muitas vezes você não está preparado. Então a gente não precisa ter pressa. Deus tem o controle das coisas. Né? Eu falo que a mulher não controla nem o ciclo dela mensal. Fertilidade. A mulher não sabe. Nem isso a gente controla na nossa vida. A gente não consegue controlar um fio de cabelo que cai. Mas Deus tem o controle da nossa vida. Então a gente não pode ter medo das coisas também, gente. O medo também é algo muito perigoso. Por que nós temos que ter cuidado com medo? Essa semana eu tive medo. Essa semana vieram notícias, né, ali dentro da minha família e eu fiquei com medo. E eu lembro que eu tive uma experiência tão sobrenatural na quinta-feira, porque eu estava tão angustiada, tão angustiada. Sabe aquele dia que acontece tudo assim? Acontece tudo, que você não espera. Uma angústia, aquilo foi tomando conta do meu coração. E eu estava lá sentada, jantando, e eu falei, meu Deus do céu, e aquele aperto, sabe? Parece que até uma dor física, quando a gente está angustiado, o coração dói. E de repente a minha filha chegou na cozinha e falou, mãe, eu quero cantar uma música, mas eu só sei eu só sei uma frase. Eu falei, então canta para mim, que eu quero ouvir. E ela cantou. E eu falei, vamos procurar já aqui, que música é essa? Né? Uma música do Azeite. Coisa maravilhosa. E ela começou a cantar essa música dentro de casa. E aquilo foi tão ministrado, e eu falei, Senhor, obrigado, porque eu tô com medo, mas eu não preciso ter medo. E às vezes não, o Senhor sempre nos dá um respaldo, o Senhor sempre nos dá um escape, para que a gente pare de sentir isso no nosso coração, para que a gente enxergue as coisas direito na nossa vida, mas a gente precisa estar atento, né? E Deus usou a vida dela tão poderosamente naquela hora, e eu chorei e falei, Senhor, obrigado. Obrigado, porque o Senhor usou a vida dela para trazer refrigério para minha alma, porque eu não estava vendo direito o que estava acontecendo. Eu não estava enxergando o que estava acontecendo. Sabe, gente, isso é muito real. Nós, muitas vezes, não conseguimos ver com clareza as coisas. E a forma como nós nos sentimos vai falar o que nós estamos vendo. Eu estava vendo medo, eu estava vendo a injustiça dentro da minha casa, eu estava vendo as coisas acontecerem, e Deus falou, calma, não precisa ter medo, eu não perdi o controle disso aqui. Você não precisa se justificar, você não precisa falar nada, porque eu conheço o seu coração. Sabe, gente, muitas vezes a gente acha que a gente engana Deus. Nós não enganamos, Ele sabe. Às vezes a gente fala que a gente ama as pessoas, mas eu posso falar? Deus sabe se a gente ama de verdade. Porque não são só atitudes, Deus conhece o íntimo do nosso coração, aquilo que está acontecendo aqui dentro. Ele sabe o que está acontecendo aqui, a gente não consegue enganar Ele. Nós precisamos entender isso na nossa mente. Sabe, se nós temos dificuldade com isso, nós precisamos chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu tenho dificuldade. Eu estou com dificuldade. Gente, de verdade, a minha carne gritou. Eu queria fazer assim. Eu vou lá. Mas não é assim. E nem é comigo, hein, gente. Eu queria defender meu marido. Eu queria defender ele, né? Eu já estava perdendo a ministração do Nova. Eu falei, opa, perdi, deixa eu voltar. Falei, deixa eu voltar. Eu não vou falar nada. Eu vou ficar calada. Não vou falar nada. A gente perde as coisas. Gente, é coisa de 2 segundos. Se nós não estivermos atentos, se os nossos olhos espirituais não estiverem atentos, em 2 minutos a gente faz uma besteira. A gente peca. O nosso testemunho vai por água abaixo e a gente para de ser a candeia que precisa brilhar. É muito sério. E como que nós temos olhado para o propósito?
né? Todos nós temos o propósito. Como vocês têm olhado para isso? Você que é um líder aqui, como você olha para as vidas que Deus colocou diante de você? Falei isso ontem para os jovens também. Como que vocês olham para os seus pais? Como que vocês olham para os seus líderes? As autoridades que Deus colocou diante de você? Como que nós olhamos? Isso é muito sério, gente. A forma como a gente enxerga é a forma como a gente ama. E se você tem aquela pessoa que só te dá trabalho, o que você faz? Ama. Ora. Ama. Ora. Ama. Ora. Sabe que uma vez, eu ouvi algo, e eu falo assim, gente, o amor é maravilhoso, né? Porque o amor também, a Bíblia fala que o amor é paciente. Quem tem paciência? A gente não tem muita paciência, a gente está com pressa sempre, né? E toda vez que eu tenho que ministrar a palavra aqui, eu vou lá atrás. Porque é algo que o Senhor fala comigo. Antes de você subir, vai lá atrás. Olhe para todos que estão ali e ame-os primeiro. Você precisa amar as vidas. Porque Jesus fazia isso. Nós cantamos aqui todo domingo, não. Alguns domingos a gente canta, né? Junto ao poço estava eu. Todos nós já estivemos num poço. Jesus parou lá, não parou? Por que Jesus parou? A Bíblia fala que era necessário que ele passasse por lá. Era necessário. Por quê? Porque Jesus não desperdiça nada. Ele derrama o amor dele sobre as vidas, né? E nós precisamos fazer isso também, né? Mas nós precisamos enxergar que a gente precisa fazer isso. E é muito sério. Olha lá, vamos continuar. Versículo 36. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Precisamos de uma transformação genuína, onde o foco é Cristo. E a Bíblia fala, né? Jesus estava falando aqui que todo o seu corpo. E daí a gente vai falar assim, nossa, mas todo ele? Todo. Aí você vai falar assim, mas Jesus é radical. Ele é. Jesus é radical, gente. Jesus é amor, ele é misericordioso, ele é graça sobre nós, ele é tudo sobre nós. Só que ele quer tudo também. Todo o seu corpo. Jesus é radical. Por que Jesus é radical? Gente, a Bíblia fala que se alguma parte do nosso corpo faz pecar, o que Jesus fala? É para arrancar fora. E eu vou falar, não é literal, gente. Não é que é para a gente sair amputando os nossos membros. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando assim, para de fazer isso. Para. É sério, para. Se isso te faz pecar, para. E nós precisamos compreender isso aqui. Nada nosso pode estar em trevas. Nada nosso pode estar em trevas. E nós precisamos olhar isso com responsabilidade, porque isso é muito sério. Se tem algo em nós que nos faz pecar, que nos faz levar para esse lugar, nós precisamos enxergar isso. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos buscar isso em Deus. Porque, gente, muitas vezes as pessoas não vão chegar e falar assim para você, nossa, você é um chato, você é um ignorante, você é isso, você quer. As pessoas muitas vezes elas não vão falar. É um coração quebrantado que o Espírito Santo vai se revelar e vai mostrar para você. Às vezes, gente, nós não escandalizamos, nós não temos nenhum pecado que escandaliza visualmente. Porque o crente vai chegando um tempo que ele vai começando mesmo a se portar como um crente. Então não tem nada que escandaliza, mas tem coisas que nós podemos fazer, sentir e falar que são trevas nas nossas vidas. Sabe, gente, muitas vezes a gente pode estar dentro de casa, dando as nossas opiniões dentro de casa, às vezes para o nosso marido, ou sei lá para quem, que é pecado, maledicência, fofoca. Sabe, não é porque... Aí a gente fala assim, mas é que eu estou abrindo o meu coração. Ok, a gente abriu o coração para você ser curado, é uma coisa.
Agora, você fofocar, você ficar com a maledicência, gente, isso são trevas. São trevas que a gente traz para a nossa vida, e isso é muito sério. Porque Jesus, ele é radical mesmo. Nada, nenhuma parte da nossa vida deve estar em trevas. Nada deve estar em trevas. É muito sério. E eu queria que você refletisse sobre isso. Eu queria que você realmente orasse ao Senhor. Fala, Senhor, né, no seu tempo devocional, no seu tempo que você tem de oração em casa, Senhor, o que tem dentro de mim que eu ainda não posso, que eu não estou vendo? Ou muitas vezes coisas que nós já sabemos que nós temos que mudar, só que a gente não muda. Porque a gente fica raso. Sabe, nós somos raso. A palavra de Deus fala que nosso coração é como o solo. Mas muitas vezes nós temos raízes muito rasas. Recebemos sementes aqui. Recebemos semente no culto. Recebemos sementes no devocional. Recebemos sementes nas células. A palavra está sendo semeada. A palavra fala assim que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Jesus saiu semeando. Semeia. Nós estamos cheios de sementes. Mas se nós formos rasos, raízes rasas, a palavra fala que o pássaro, que é Satanás, ele vem e ele tira. Ele vai tirando. E a gente deixa de frutificar. E a gente deixa de viver essa transformação. A gente deixa de brilhar. A gente deixa de falar com sabedoria. A gente deixa de ser luz dentro da nossa casa. E daí a candeia, que tem um lugar apropriado, ela está debaixo de algum lugar. Ela fica lá debaixo. E daí ela não cumpre o propósito. Então nós precisamos parar com isso. Nós precisamos ir mais profundo. Nós precisamos enxergar além. Senhor, o que eu não estou vendo ainda? Mostra para mim. Eu sempre falo isso, gente. Como é bom a gente ter pais espirituais, como é bom. A minha mãe não teve a oportunidade de me ensinar a palavra como os nossos pastores nos ensinam. Como é bom quando eu sou corrigida. Esses dias eu levei uma correção. Falei para o pastor, para a pastora, falei, eu não estava vendo assim. Eu não estava enxergando assim. E eu vou falar, gente, glória a Deus, porque nós temos a palavra, nós temos pessoas que nos fazem enxergar. E daí, quando a gente recebe uma correção, a gente pode escolher. A gente entende, a gente tenta enxergar o que você está fazendo de errado, ou a gente se orgulha e fala, não concordo, não acho que é assim. Não acho que é assim. O meu filho, às vezes, ele fala isso para mim, mas eu não quero fazer. Eu não acho que é assim. Eu falo, vai fazer assim, vai obedecer. Né? Às vezes a gente é como criança. Às vezes nós somos crianças mimadas. Sabe, está muito claro diante das outras pessoas, muitas vezes, aquilo que nós precisamos fazer, mas nós agimos como crianças mimadas. E a gente não quer fazer. Por quê? Porque eu não quero. E não é assim, gente. Não é assim. Não é assim que Jesus quer usar a nossa vida. Jesus quer filhos obedientes, que ouve, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. É aquele que me ama. A gente às vezes lê o livro das 5 linguagens de amor, né? A linguagem, não tem a obediência lá, né? Mas a linguagem de amor é essa. Que ouve a minha palavra e obedece. É aquele que me ama. Então a gente precisa sondar o nosso coração. Nós precisamos abrir os nossos olhos para aquilo que Deus tem feito nesse tempo. Deus quer nos levantar como uma igreja que tem uma visão, que tem um coração. Como que nós vamos caminhar em crescimento, sendo uma igreja saudável, se um vê de um jeito, o outro vê de outra. Se um ama de um jeito, o outro ama de outra forma. É muito sério. Sabe, gente? Às vezes é isso, a gente está aqui, como falava no versículo anterior, né? A gente pode achar que existe luz em nós, mas às vezes existe trevas. Porque a gente para, a gente estaciona. E eu vou falar, a igreja não vai parar. A igreja não vai parar. O diabo não vai parar a igreja. A gente canta aqui, né?
Nada vai parar a igreja. Mas Ele quer parar você dentro da igreja. É você. E se você não tiver uma visão alinhada, você vai ficar parado. Às vezes todo mundo vai continuar, vai crescer e você vai continuar sendo o mesmo. Porque você não abre os seus olhos. Porque você não vê além. Porque você murmura. Porque você não sai da vida de pecado. Eu queria chamar o louvor já para vir. Então é muito sério. E nós precisamos de uma transformação genuína. Né? Então, nosso foco tem que estar em Cristo. E às vezes pode ser que você também carregue peso sobre você. Às vezes a gente não enxerga porque a gente às vezes carrega algum tipo de peso. E eu vou falar, gente, Jesus quer tirar de nós todo o peso. Jesus quer nos libertar. Sabe, às vezes a gente olha, a gente tem uma visão muito pessimista e a gente fala assim, não, isso não tem jeito mais, mas eu vou falar... Tem jeito sim. Jesus quer trazer isso para a sua vida. E eu vejo, gente, que Deus é um Deus de oportunidade. Todos os dias nós temos oportunidade. Você está aqui hoje recebendo a palavra, você tem oportunidade. Você vai para a célula, você tem oportunidade. Você vai para o seu devocional, você tem oportunidade. Você abre os olhos de manhã, você tem uma oportunidade. Deus, se você está respirando, Deus te deu uma oportunidade hoje. Todos os dias nós temos uma oportunidade, mas depende de nós. Como nós vamos aproveitar isso? Como nós vamos nos portar diante das oportunidades que Deus está nos dando? Sabe, gente, nós precisamos zelar por aquilo que Deus está nos dando. Ontem eu falei sobre isso também. Como que nós estamos zelando por aquilo que Deus está dando para a gente? A gente precisa zelar, ser grato por aquilo que Deus está nos dando agora. A gente não pode tratar a palavra de Deus de qualquer jeito. Nós não podemos tratar Jesus de qualquer jeito. A gente precisa valorizar Jesus. Sabe, gente, Ele já deu tudo aquilo que nós precisamos. Tudo. Hoje a gente vive esse tempo de dificuldades, de desafios. Nós remamos contra a maré, contra as coisas do mundo. Mas vai chegar um dia que a gente vai estar lá. Vai chegar um dia que o Senhor vai voltar. Ele vai vir nos buscar. E a gente vai viver, né, essa grande eternidade que Ele tem para nós. Mas até lá, nós não podemos deixar de cumprir o propósito que Ele colocou diante de nós. Nós precisamos ir para o lugar certo, enxergar da forma certa. A gente precisa ser transformado, dia após dia. A gente precisa buscar a presença de Jesus. Gente, Jesus é tão lindo. Sabe, se você tem problema com algum pecado, sabe o que Jesus quer fazer? Ele não quer te condenar. Jesus quer libertar você. Você tem problema físico? Jesus quer curar você. Você está com dificuldade de perdoar alguém? Sabe, gente, muitas vezes a falta de perdão é uma falta de enxergar também as coisas. Sabe, às vezes a gente não quer perdoar porque a gente está enxergando o que a pessoa fez para nós. A gente precisa enxergar o que Deus fez por nós. A gente não merecia nada do que Ele fez. Porque Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu. Para quê, gente? Para que a gente não pereça. Para que a gente tenha a nossa vida eterna. E muitas vezes nós queremos que as pessoas pereçam porque a gente não quer liberar algo que já foi liberado sobre nós. Algo que Deus já colocou em nós. E a gente não quer liberar por quê? Porque a gente enxerga o erro do outro, a traição do outro, aquilo que o outro nos feriu, que nos roubou. A gente está olhando para isso, mas o foco é Cristo. Nós só vamos ter uma vida transformada de verdade, uma luz que brilha de verdade em nós, se o nosso foco de visão for em Cristo. Mateus 5:14-16 diz: vocês são
a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Assim, ilumina todos os que estão em casa. Você está brilhando lá na sua casa? Você está no lugar certo lá na sua casa? O pastor Esther falou sobre isso. Você está no lugar onde a bênção da sua casa é recebida. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Lugar apropriado. A gente precisa enxergar qual é o lugar. Ou a gente precisa enxergar direito. Sabe, gente, quando o seu coração estiver angustiado, provavelmente você está enxergando errado. Como mexeu comigo isso? Essa semana eu estava vendo errado. Eu estava vendo assim. E Jesus falou: enxergue direito. Enxergue bem. Olha para mim. Olha para mim. Para de olhar para as pessoas. Olha para mim. Eu vou dar o que você quer. Eu vou sustentar você. Eu sou a sua provisão. Eu te dou um sustento emocional também. Você não precisa ficar triste mais. Você não precisa ficar irada mais. Você não precisa julgar as pessoas. Você precisa olhar para mim. A obra que eu fiz na sua vida. Você precisa olhar para mim. Olha para mim. Só que olha direito. Você não está olhando direito. Você não olha direito. Abre seus olhos. Queria convidar vocês a ficarem de pé. Hoje nós cantamos aqui e logo depois dessa experiência que eu tive com a minha filha, ela cantou aquela música. O que é que os anjos veem? Ela está cantando essa música. A gente nem combinou, né, Pedro? O que é que os anjos veem? E ela começou a cantar: o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver o que os anjos estão vendo. Eu quero ver direito. Eu quero ver. Senhor, me mostra. Me mostra. Ele falou: então vem que eu vou mostrar. Só que você precisa gastar tempo comigo mais. Senhor, mas eu estou fazendo devocional, mas eu quero mais. Eu quero mais, eu quero o seu coração derramado diante de mim. Eu quero mais. Eu quero mais. Sabe, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus quer mais. Ele quer mais. E nós temos mais para dar. Nós temos mais. Nada do que a gente faça será muito por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele já entregou, que Deus entregou para nós. Ele quer mais. Eu quero desafiar o seu coração nessa manhã, para que você ore, para que você olhe para aquilo que Deus está fazendo, para que você enxergue o que Deus está fazendo na sua vida, para que a gente cante aqui todo domingo verdades, para que a gente não cante mentiras. Nós não podemos cantar mentiras, gente. A gente precisa cantar aqui aquilo que a gente declara aqui, ó, para o Senhor, essa adoração que a gente declara todos os domingos. Eu só quero ver você. Eu encontrei o meu tesouro. Nós encontramos já. E a verdade, Ele nos encontrou primeiro. E a gente precisa entender o que estamos cantando e viver isso que nós estamos cantando. A gente precisa viver isso. Sabe, quando a gente começa a ver as coisas com clareza, como Deus deseja a nossa vida, a gente está no mundo, mas a nossa vida ela fica mais leve. Sabe, a gente precisa parar de carregar os pesos. A gente precisa ver direito. A gente precisa ser leve. Coloque o seu coração diante de Deus. Deus abrir seus olhos espirituais. O que você não tem visto dentro da sua casa? O que você não tem visto lá no seu trabalho?
O que você não tem visto na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa? O que você não está conseguindo enxergar? Peça para Deus abrir seus olhos. Jesus quer fazer um convite para você nessa manhã. Jesus te convida a enxergar aquilo que Ele quer te mostrar. Só que nós precisamos ter atitude, porque nós escolhemos. E eu queria convidar você, que não está conseguindo muitas vezes compreender, enxergar aquilo que Deus está fazendo. Vem pro altar. Se você tem algo que está te impedindo de brilhar,
Entregue para o Senhor. Entregue no altar do Senhor. Sabe, gente, nós precisamos ter atitude. Nós precisamos nos dispor a fazer as coisas. Jesus quer fazer as coisas, mas nós precisamos ter nosso papel. Nós temos a nossa parte. Entrega para o Senhor. Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade. Entregue no altar do Senhor a sua família. Entregue no altar do Senhor aquilo que você não está vendo lá dentro. Entregue para o Senhor tudo aquilo que você precisa entregar para Ele. Senhor, eu não estou vendo, mas o Senhor está vendo. Entregue para o Senhor. Entregue para o Senhor, nós vamos orar. Tua palavra, que é luz para as nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, pelos nossos corações, que os nossos corações possam compreender, Pai, a Tua palavra, que o Teu Espírito ministre os nossos corações profundamente. Pai, que nós não sejamos mais os mesmos, Pai, mas que nós possamos ser renovados dia após dia, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos entregar no Teu altar, Pai, as nossas angústias, os nossos medos, Pai, a nossa cegueira espiritual. Pai, abre os nossos olhos, nós queremos ver a Tua obra, nós queremos ver o Senhor, nós queremos ver a Sua palavra sendo cumprida nas nossas vidas. Nós queremos, Senhor, cumprir com o propósito. Pai, abre os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos. Tira toda a nossa cegueira espiritual. Pai, tira tudo aquilo que tem impedido nós de caminharmos para o propósito que o Senhor colocou diante de nós. Pai, abre a nossa visão, abre o nosso entendimento. Pai, quebra os nossos corações, nos transforma, Senhor. Nos transforma como a Tua imagem e semelhança. Aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, abre os nossos olhos. Pai, que nós possamos ter um coração mais agradecido, que nós possamos ter um coração quebrantado diante do Senhor. Pai, faz a obra nas nossas vidas, Senhor. Tira todo orgulho,
Tira toda inveja do nosso coração. Tira toda raiva. Tira toda ira. Tudo aquilo que não vem do Senhor. Tudo aquilo que Satanás tem semeado no nosso coração, Pai. Tira. Substitua pela Tua palavra. Pai, que nós possamos ser o Teu povo que caminha em fidelidade, que caminha com uma visão, com um propósito, que nós possamos ser um povo unido, que nós possamos ser um povo que ama, acima de tudo, Pai, que o Teu amor nos constranja a cada dia. Pai, que a cada dia nós não sejamos mais quem nós somos ontem, Pai, que nós possamos enxergar. Todo dia o Senhor tem derramado uma porção de amor sobre nós. Nos faz agradecidos, nos faz gratos por isso, Senhor. Abre o nosso coração, abre os nossos olhos, Senhor. Não deixa que vivemos mais enganados. Nós não podemos mais viver enganados, Pai. Nos revele a nós a cada dia. Pai, em nome de Jesus, cura os nossos corações. Pai, aquilo que tem impedido a gente de Te enxergar, tira do nosso coração. Abre o nosso coração. Abre o nosso coração, Senhor. Nós queremos ser aquele povo obediente, que ouve a voz do bom pastor. Aquele povo, Pai, que olha para o Senhor, que Te ama, que não reclama, mas que entende que em todas as coisas o Senhor tem um propósito, que o Senhor não vai nos desamparar, porque o Senhor continua sendo conosco no dia bom, no dia mau. O Senhor continua sendo conosco, porque nós sabemos que o Senhor tem o controle, o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas, e das Tuas mãos nada foge do controle, Senhor. Nós queremos Te agradecer por isso, porque as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Pai, pela entrega. Obrigado pela obra de Cristo na cruz. Obrigado, Pai. Essa é a nossa maior vitória. Jesus, a nossa maior vitória. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo preço. Obrigado, Jesus. E nós queremos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós. Pai, então nos faz pessoas verdadeiras, pessoas que Te amam de verdade, pessoas que vão Te enxergar de verdade, Pai. Nos faz assim, Pai, que nós possamos ser pessoas verdadeiras diante do Senhor, que nós possamos chegar todos os dias diante de Ti, Pai, e mostrar quem nós somos, para que nós possamos ser curados, para que o Senhor libere sobre nós a cura que nós precisamos, para que o Senhor abra os nossos olhos da forma que nós possamos ver, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nessa manhã nós queremos, Senhor, agradecer, só agradecer, Pai, porque nós estamos Te vendo. Nós estamos Te vendo, e é por isso, Pai, que nós queremos Te agradecer. Nós não precisamos de mais nada, nós só precisamos do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Eu queria que você aplaudisse a obra de Jesus. É a obra dele que a gente precisa aplaudir. É a obra dele que a gente precisa olhar. Olhe para Jesus. Aplauda Jesus, Ele merece mais. Aplauda Jesus, Ele merece mais. Ele merece mais. Ele merece mais. A Ele toda a nossa honra, toda a nossa glória. A glória é toda dele. A gente canta, tudo é para Tua glória. A glória é dele. Você está aqui, a glória é dele. É tudo para Ele, tudo é dele. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, igreja. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Fale assim para a pessoa que está do seu lado. Obrigado pela sua vida.
Obrigado pela sua vida. Deus abençoe, gente. Boa semana.